Eu tenho 0 pontos em todas as disciplinas. Eu não estou louca, mas a família da minha prima ficou louca. Ela não sabe que eu renasci. Na vida passada, a minha prima vinculou-se intencionalmente ao sistema de troca de provas do Gaokao. As minhas notas tornaram-se dela. As dela tornaram-se minhas. No final, eu, que era a primeira da turma, nem sequer entrei numa faculdade técnica. Com a mente confusa, morri tragicamente num acidente de carro. Nesta vida, escolhi primeiro obter secretamente a admissão direta e depois participar no Gaokao. O objetivo é simplesmente acabar com eles. No dia em que saíram os resultados do Gaokao, a escola inteira ficou em alvoroço. No alto-falante, o professor estava a ler o anúncio de felicitações. Parabéns a nossa aluna Zhao Yutong. Pontuação total no Gaokao: 712 pontos. Terceira na cidade, 15ª na província. Os gabinetes de admissão da Tsinghua e da Peking University já ligaram simultaneamente. Todos no corredor estavam a aplaudir. Eu estava de pé na extremidade da multidão, apertando na mão a minha folha de resultados com 237 pontos. Chinês, 89. Matemática, 41. Inglês, 62. Ciências integradas, 45. O meu colega de carteira olhou para mim. Sujin, não era sempre a primeira da turma. Meu Deus, como é que só tiraste tão pouco? Eu não respondi. Por quê? Precisamente agora. Na minha cabeça explodiu. Era um som eletrônico estranho. No ruído da televisão antiga, inseriu-se subitamente uma voz feminina nítida. Detetado objeto vinculado. Sujin. Pontuação do Gaokao gerada. A trocar pontuação com a hospedeira Zhao Yutong. Troca concluída. Pontuação atual da hospedeira: 712 pontos. Pontuação antes da troca: 237 pontos. Daqui a 3 segundos, o sistema procederá à eliminação do objeto vinculado. 3, 2, 1. Espera, mas ninguém ouviu. No instante seguinte, um caminhão, a passar o sinal vermelho, embateu de lado. Boom! Ouvi o som dos meus ossos a partirem-se. Ouvi os gritos à minha volta. A minha mãe, aos prantos, gritava o meu nome. E depois, comecei a levitar, como um papagaio de papel com o fio cortado. Suspenso no ar. Olhei para baixo. O meu corpo estava torcido numa poça de sangue. A minha mãe atirou-se para a frente, vinda da multidão. Estava tão magra como uma folha de papel. Ainda trazia a bolsa de diálise presa à cintura. A nefropatia terminal que me escondera já estava no 3º estágio. Ela ajoelhou-se no chão, abraçou a minha cabeça e chorou, com o corpo todo a tremer. A família do tio Zhao, ao lado. Obrigado a todos pela preocupação. Vou continuar a esforçar-me. A nossa Tongtong sempre foi inteligente desde pequena. Era natural que tivesse um bom resultado. A criança esforçou-se muito. Estudava até altas horas todas as noites. O tio virou-se e olhou para minha mãe. Nos seus olhos, houve um momento de hesitação. Irmã, lamento. Aqui estão 500 yuans. Pega isto primeiro. A filha dele roubou as minhas notas. Toda a família acabou comigo. Ela deu 500 yuans à minha mãe. A minha mãe não aceitou. Ela apenas me abraçou assim, a tremer por todo o corpo. Sujin, a mãe veio ficar contigo. Depois, tudo ficou escuro à minha frente. Trim, 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 trimestre. O som estridente do despertador arrancou-me do sonho. Abri os olhos de repente, a respirar ofegantemente. Fitei-o durante 3 segundos. E depois vi o telemóvel ao lado. 1º de setembro de 2024. Quarta-feira, 6h30. Primeiro dia do último ano do ensino secundário. Fiquei parado durante 3 segundos. E depois comecei a chorar alto. Uá! Não era medo, era alegria. O céu deu-me uma segunda chance. A minha mãe, acordada por mim, veio a correr. Sujin, o que foi? Tiveste um pesadelo. Mãe, estás viva. Ainda estás viva. Criança tola. Claro que a mãe está viva. Estás com febre. Só dizes disparates. Abanei a cabeça com força. Esfreguei as lágrimas no ombro dela. Queria contar-lhe sobre a minha vida passada. Queria dizer: ela vai ter uremia. Mãe, estou bem. Só tive um pesadelo muito longo. Acenei com a cabeça para indicar. Observei-a virar-se e ir para a cozinha. Os olhos ficaram vermelhos novamente. Na vida passada, a minha mãe, para me sustentar nos estudos, adiou a sua doença uma e outra vez. Ela levantava-se todos os dias às 4 da manhã. Ia para o mercado ajudar a carregar legumes. Ganhava 30 yuans. De dia, trabalhava numa fábrica de vestuário a costurar. À noite, voltava e ainda me fazia o jantar. Nesta vida, não vou deixá-la sofrer assim novamente. Durante o pequeno almoço, prestei atenção aos sons do lado. Consegui ouvir tudo o que se dizia em casa da Zhao Yutong. Parabéns, hospedeiro Zhao Yutong. O sistema de troca de provas do Gaokao foi vinculado com sucesso. A minha mão parou. A colher quase caiu na papa. Usaste 30 anos de vida da tua família para trocar por este serviço. Se a pontuação do Gaokao exceder 600 pontos, a vida deduzida será devolvida em triplo. Se não exceder 600 pontos, a família do hospedeiro será eliminada. Objeto de troca de resultados: Sujin. É preciso que Sujin participe no Gaokao. E ela tem de ter bons resultados. Só assim posso obter uma pontuação alta. Tranquilo. Esta tarde vou à casa da tua tia mais velha. Sujin vai tirar 700 pontos no Gaokao.
E tu vais tirar 700 pontos. Exatamente. A mãe dela, aquela doente, ainda nos deve favores. Pedir a Sujin para ajudar na revisão é fazer-lhe uma honra. A família deles está a planear. Nesta vida, vou mostrar-lhes o que significa fazer uma honra. Às 3 da tarde, soou a campainha. A presa chegou a horas. O tio Zaldezou e a família, trazendo presentes grandes e pequenos, sorrindo de forma radiante. Logo à entrada, chamou calorosamente irmã. Disse que ela estava mais magra, hipócrita ao ponto de dar náuseas. Zhao Yutong vestia um vestido branco. Parecia uma pequena flor branca. Quem diria que o coração era tão negro? Quanto mais pesados os presentes, mais altos soavam os cálculos no coração. Lá vem ele, Zaldezou suspirou. Começou a queixar-se. Disse que a Tongton não tem boas notas. Quer vir viver aqui e estudar com a Sujin. Na vida passada, a mãe, por causa daquele laço familiar, aceitou sem pensar 2 vezes. Mas nesta vida, eu fui a primeira a falar. Não pretendo fazer o Gaokao. Silêncio total na sala. Zaldezou quase deixou cair o copo de água do susto. Assustado, não é? Se eu não fizer o Gaokao, a Zhao Yutong pode morrer. A retaliação do sistema é o atestado de óbito para toda a família deles. Eu me lamentei, dizendo que a minha mãe tinha uremia. A família não tinha dinheiro para o tratamento. Estas lágrimas são verdadeiras. É o ódio acumulado da vida passada. As provas são irrefutáveis. Eles não têm escolha senão acreditar. Na mente dele, está a pesar o valor de 500 mil contra a vida de toda a família. O aviso do sistema provavelmente já explodiu na mente dela. Ele disse, com os dentes cerrados, que o tio Zhao pagaria o dinheiro. 500 mil? A primeira fatia de carne cortada. O espetáculo de cão a comer cão é sempre divertido de ver. Ainda não acabou. Quero uma tortura íntima. Na vida passada, você fez a minha mãe partir as costelas. Nesta vida, você vai pagar. Ela disse de imediato, eu cuido. Convidar o lobo para dentro de casa. Não, é convidar-te para a armadilha. A mãe ainda está a dizer que o tio não é fácil. É tão bondosa que dói no coração. Perguntei-lhe, naquela altura, por que é que os avós não te deixaram estudar no liceu? Ela calou-se. Essas vidas roubadas são uma cicatriz. É uma dívida. Eles devem-me. Está na hora de pagarem. Chegamos ao hospital. Tratei dos procedimentos com destreza. Queremos um quarto individual VIP. Tio Zhao, o que acha? 1.200 por dia. Zaldezou perdeu mais um pedaço de carne. 500 mil foram transferidos num instante. O sonho de trocar de carro desfez-se por completo. Li Guilan ficou com o rosto verde de raiva. Isso era tudo o que ela mais prezava. Tia Li, minha mãe está nas suas mãos. Você é profissional, estou descansado. Ela só conseguia sorrir. É o mínimo. Por dentro, já estava a praguejar. Por dentro, já tinha começado a praguejar. Zhao Yutong ainda queria que eu a ajudasse a estudar. Partilhar a felicidade, não é? Quando for a vez das dificuldades, não chores. Na primeira noite, instalei o sistema de monitoramento em nuvem. 300 yuans por um controle absoluto. Valeram cada centavo. Enquanto fazia os exercícios, observava as câmaras. Li Guilan, cada movimento seu está sob a minha vigilância. Na terceira noite, à meia-noite, a cauda da raposa apareceu. Ela fingiu estar a dormir. Liguei o intercomunicador. A voz era suave como um sussurro do inferno. Este tia. Assustou Li Guilan até a morte. Ela ficou como se tivesse levado um choque. Gritou e começou a agir freneticamente. Ela temia atrasar os meus estudos. Na realidade, temia atrasar a vida de toda a família. Mãe, desfrute desta compensação tardia com tranquilidade. Zaldezou veio trazer a comida. Está completamente abatido. A natureza de cobiçar pequenas vantagens está gravada nos ossos. A voz à distância quase o fez engasgar de medo. Eles começaram a perceber. Este quarto de hospital é uma prisão. A contagem decrescente do sistema é a guilhotina sobre a cabeça dela. A antiga megera agora tornou-se um gato dócil. A isca foi lançada o suficiente. É hora de recolher a rede. A dívida que vocês contraíram, quero que paguem com o resto das vidas. Nesta rodada, ganhei pela diferença de informação. E mais, ganhei pela crueldade. Mais um passo em direção à destruição. Os juros foram cobrados. A seguir é o principal. O espetáculo mal começou. Ainda me deves o cuidado sujo da minha mãe por meio ano. Paguei devagar. Cada batida é o som do relógio da vossa contagem decrescente. A retaliação do sistema já começou a entrar nos sonhos. Cansados. Isto ainda não é nada. Amanhã há uma surpresa maior à vossa espera. O prazer da vingança é realmente viciante. Vocês estão a lutar no lamaçal. Eu estou nas nuvens a assistir ao espetáculo. Mantenham este ritmo. Não me desapontem. De forma alguma. Boa noite, querido tio e tia. O pesadelo mal começou. De setembro a dezembro, eu entrei no modo duplo frenético. De dia, aos olhos de Zhao Yutong, eu sou a prima mais altruísta. De propósito, lembrei-me mal dos símbolos da fórmula. Levá-la para um beco sem saída. Na gramática inglesa, escolhi especificamente as confusões mais fáceis de misturar. Até na análise de forças da física, indiquei-lhe um caminho errado. Quanto mais ela estuda com seriedade, mais me apetece rir por dentro. Decora, quanto mais decorar. No Gaokao, mais terrível será a queda.
De qualquer forma, no dia do Gaokao, não vais conseguir copiar uma única palavra minha. A noite é o meu verdadeiro campo de batalha. O exame de admissão direta para Tsinghua é muito mais difícil do que o Gaokao. Preciso de me preparar muito mais, mas aceito de bom grado. Nem sequer contei isto à minha mãe. Só disse que ia a Pequim por uns dias. Recomendado pela escola. A minha mãe acreditou. Ela só quer que eu tenha sucesso. Zhao Yulton mordeu a isca, como esperado. Virou-se e foi logo contar a Zhao Dezhou. No dia seguinte, Zhao Dezhou apareceu à porta da escola e encontrou-me por acaso. Ele pensou que eu ia buscar um prêmio para aumentar a pontuação de Zhao Yulton no Gaokao. Ele até desejava que eu fosse depressa, para ele poder usufruir dos resultados. Ele não fazia ideia que era o bilhete de entrada para a admissão direta em Tsinghua. Para arruinar completamente Zhao Yulton, recorri a Zhou Yanbai. Ele devia-me um favor. Pedir-lhe para escrever uma carta de pedido de ajuda falsa sobre o aniversário da morte da minha mãe. Esta era especificamente direcionada ao coração de adolescente de Zhao Yulton. Pessoas gananciosas são as mais fáceis de serem exploradas por esperanças baratas. Ela pensou que finalmente tinha conquistado a atenção do galã da escola, mas não fazia ideia de que era o meu presente de trabalho árduo para ela. Nos 3 dias seguintes, ela copiou sem dormir até ter bolhas na mão direita. Os olhos ficaram vermelhos como os de um coelho. Ela gastou toda a sua energia nesses papéis inúteis. Enquanto isso, eu já estava no campus da Tsinghua. Matemática, pontuação perfeita. Física, quase pontuação perfeita. O entrevistador perguntou-me por que queria vir. Disse que na vida passada não consegui. Desta vez, ninguém mais podia roubar o meu futuro. No dia em que voltei para casa, Zhao Yulton parecia uma alma esgotada. Ela mostrou-me excitadamente, perguntando se Zhou Yanbai ficaria comovido. Eu disse que claro que sim. Vai depressa entregar. Não o deixes esperar ansiosamente. Ela nunca saberá. Zhou Yanbai só acharia que ela era maluca. Apaguei a mensagem sem pensar, mantendo o meu sucesso em segredo. O momento de revelar a verdade. Escolhi para sábado. A família do tio Zhao ainda sonhava com a troca de notas. A lista provisória de admitidos foi publicada. O nome em negrito era especialmente chocante. O ar no restaurante congelou instantaneamente. A expressão de Zhao Dezhou era como se tivesse visto um fantasma. Li Guilan abriu a boca, mas não conseguiu emitir som por um bom tempo. O cérebro da Zhao Yulton simplesmente parou naquele momento. A minha mãe chorava em desespero. Era a alegria de ter renascido. Ele gritou histericamente, perguntando-me por que eu tinha enganado. Só falei por alto sobre a competição. Como é que isso pode ser mentira? O que ele teme não é a minha inteligência. É sim esse sistema, tal como eu imaginava. A vida de toda a família deles depende do meu Gaokao. Ao ver o pavor neles, esta sopa está particularmente saborosa. Ela finalmente percebeu que estive a manipulá-la do princípio ao fim. Perguntei-lhe se a consciência pesava para andar com tanto medo. Acertei em cheio no ponto fraco dela. O Zhao Dezhou ainda continua a sonhar. Acha que vou continuar a ser obediente. Na vida passada, quando mataram a minha mãe, nem se lembraram que éramos família. Agora estão no verdadeiro beco sem saída. A admissão direta já está confirmada, mesmo com 0 pontos. Eu entro na Tsinghua, mas se não fizer o Gaokao, o sistema vai eliminar a família deles. Não se atrevem a insultar-me, muito menos a ameaçar-me. Só lhes resta tratar-me como uma santa, suplicando-me para não desistir do exame. Essa agonia, de não conseguir viver nem morrer, mal começou. Quanto mais perto o Gaokao chega, mais perto está a hora deles. É tão bom ter o controle do destino dos outros. O prelúdio desta vingança finalmente chegou a um fim perfeito. Na véspera do ano novo, a minha mãe preparou uma mesa cheia de pratos. A tia Li, que antes vivia uma vida confortável, agora só se atreve a trabalhar de cabeça baixa. A meio da refeição, eu larguei os pauzinhos. Tio, quero comprar aquele seu apartamento grande. Zhao Dezhou ficou paralisado. Ele perguntou-me por que é que um estudante quer comprar uma casa. Eu disse que é para a minha mãe viver. Aqui não há elevador. Ela já não consegue subir escadas. Ele disse que aquela casa foi comprada com o rim dele. Eu sei. 1 milhão. Eu pago este valor. Ele não queria vender. Eu não aumentei o preço. Apenas continuei a comer. Na minha mente, comecei a contar em contagem decrescente. 5, 4, 3, 2, 1. No final, ele ficou com medo. Ele perguntou-me por que é que eu insisto naquela casa. Eu disse que se o senhor não vender, eu terei de ir trabalhar para ganhar dinheiro. Trabalhar significa não ter tempo. Não há tempo para estudar. O Gaokao será um fracasso. A tigela na mão de Li Guilan caiu no lava-louças. Zhao Yulton entrou em pânico. Eu já tenho admissão direta. Gaokao para mim é apenas uma formalidade. Mas se eu não participar, as vidas de vocês, o sistema pode levá-las. A raiva dele esconde um profundo medo. Ficou em silêncio por muito tempo. A casa pode ser transferida. Zhao Yulton não consegue aceitar. Zhao Dezhou perdeu completamente o controle. Ele tem apenas uma condição. Eu tenho que participar do Gaokao. No primeiro dia do ano novo. O processo de transferência foi concluído. O coração dele está sangrando. Esperei por este momento por 2 vidas.
À tarde, contratei uma empresa de mudanças. Outros visitam parentes no ano novo. Eles mudam de casa no ano novo. Eles mudam de casa no ano novo. Parei os trabalhadores. Desmontem isso. Ele quer explodir de raiva. Mas não ousa. Eu disse, esmaguem. Ofereci o dobro do pagamento. Esmaguem tudo e joguem fora. Ele finalmente não aguentou mais. O contrato diz que não deve ser deixado qualquer lixo. Até a foto de casamento conta como lixo. Zaldezou fugiu daqui de forma humilhante. A família de 3 parece um cão sem dono. A luz do sol entra. Os vidros quebrados brilham. A mãe perguntou se eu fui demasiado longe. Perguntei-lhe se ainda se lembrava de quando pedimos dinheiro emprestado para pagar a propina. Naquela altura, ela quase se ajoelhou. Nesta vida, quem devia ajoelhar-se não és tu. Ela ficou em silêncio durante muito tempo. Ela disse para ir ver a cozinha, para me fazer algo para comer. Fora da janela, estava a melhor linha do horizonte da cidade. Mãe, esta é a nossa nova casa. Em junho, o Galcal chegou como previsto. O sol estava abrasador. Zaldezou veio logo de manhã cedo. Em nome, ele estava a acompanhar-me ao exame. Na realidade, estava a vigiar-me. Ele baixou muito a voz. Ele estava a implorar-me. Eu disse, fique descansada. O que prometi, vou cumprir. Só que o resultado pode ser mais do que consegue suportar. Caminhei com calma. Ele parecia um prisioneiro à espera de julgamento. O sol estava ofuscante. O jogo entrou na última ronda. Família Zhao, estão preparados para o fim? Entrei na sala de exame. Sentei-me e peguei na caneta. Primeira prova. Chinês. Examinei o exame do princípio ao fim. As questões não eram difíceis. Podia ter mais de 130 pontos. Mas pus a caneta de lado. Não escrevi as respostas certas. Escolhi as opções mais absurdas para as questões de escolha múltipla. Na redação, escrevi apenas 200 palavras e parei. O conteúdo era sobre por que razão estava a entregar o exame em branco. O tema da redação era a escolha. Escrevi. A minha escolha foi entregar a prova em branco. Porque o destino de algumas pessoas não deve ser decidido por uma prova. Depois de escrever a última frase, levantei a mão e entreguei a prova. O vigilante olhou para a minha prova. E depois para mim. O olhar dele dizia tudo. Estás a gozar comigo? Sorri. Saí da sala de exames. Zaldezou estava à espera lá fora, vendo-me sair primeiro, com o rosto radiante. Sujin, muito bem. Já acabaste tão rápido. Sim, está tudo feito. Ele ficou feliz como se tivesse ganho a lotaria. Segundo exame, matemática, o mesmo. Terceiro exame, inglês, o mesmo. Quarto exame, ciências, o mesmo. Do princípio ao fim. Não marquei uma resposta correta no cartão. Entregar em branco. Não, eu preenchi. Só que tudo estava errado. 237 pontos. Exatamente a mesma pontuação da minha vida anterior. Quero que o sistema saiba que não me importo com o que me roubou, mas quero que devolva mais do que apenas pontos. 23 de junho. Saíram os resultados do Galcal. O tio Zaldezou chegou cedo à minha casa. Ele agora vive naquela casa velha da minha família. 6º andar, sem elevador. Ele sobe todos os dias, ofegante. Quando ele veio, trouxe consigo Li Gila e Zhao Yutong. E também uma equipa de jornalistas de uma estação de televisão. Como é que chamaste os jornalistas? Perguntei, quando abri a porta. Zaldezou sorriu com o rosto todo vermelho. Isto não é só para Yutong. Também é para ti. Ele disse isso de forma pomposa. Mas eu sei bem. Ele chamou os jornalistas para que o sistema troque as notas e expor diante de toda a cidade, para que todos possam ver que a Zhao Yutong obteve 700 pontos. Infelizmente, ele calculou mal um passo. Se eu nem sequer fiz o exame, ou se eu fiz o exame, mas com 0 pontos em tudo. Tio, senta-te primeiro. Eu cedi o lugar. Virei-me e fui para a cozinha servir água. Zaldezou entrou na sala de estar com os jornalistas. Montaram as câmaras. Prepararam-se. Li Gila e Zhao Yutong sentaram-se no sofá, com expressões tensas e expectantes. O telemóvel abriu a página de consulta de notas. Zhao Yutong inspirou profundamente. Introduziu o número do cartão de exame. Chinês, 0 pontos. Pontuação total, 0. 0 pontos em matemática. 0 pontos em inglês. 0 pontos em ciências integradas. 0 pontos na pontuação total. A sala inteira ficou em silêncio por 5 segundos inteiros. O jornalista aproximou-se e deu uma olhada. O riso estava seco. 0 pontos. Estás a brincar? Zaldezou, teimosamente, começou a atualizar a página repetidamente. A página aparecia uma e outra vez. Cada vez era 0 pontos. Impossível. Sujin era a primeira da turma. Como é possível ela ter 0 pontos no Galcal? Eu estava à porta da cozinha. Lentamente, bebi um gole de água. Tio, um estudante com admissão direta que participa no Galcal. Escrever 0 pontos ou escrever 720 pontos. O resultado é o mesmo. Tu, fizeste de propósito. Entregaste a prova em branco de propósito. Na vida passada, alguém roubou os meus pontos. Nesta vida, não quero que outros levem vantagem. As pupilas de Zaldezou contraíram-se subitamente. O que disseste? Que vida passada? Por quê? Nesse momento, Zhao Yutong, de repente, gritou com um grito de dor. Agarrando a cabeça, agachou-se. Detectado. Falha na troca da pontuação total do Galcal. 0 pontos.
Toda a família do hospedeiro será eliminada. O rosto de Lee Gillan ficou mais branco do que papel de repente. Tu sabias desde o início. Sabias do sistema. Sabes tudo. Eu sei. Na vida passada, vocês mataram-me a mim e a minha mãe. Nesta vida, só vim cobrar a dívida. Nos olhos de Zaldezou passou um último lampejo de loucura. Ele virou-se bruscamente e correu para a varanda. A varanda daquele apartamento de luxo. Janelas de sacada. 33º andar. Zaldezou saltou a grade da varanda e caiu do 33º andar. Lee Gillan debruçou-se na varanda e soltou um grito desesperado. Zhao Yutong agachou-se no chão. Ainda murmurava a contagem decrescente do sistema. Com um baque, ela caiu. Lee Gillan virou-se para a abraçar, mas mal tocou na mão da filha. Ela também desmaiou. A sala de estar estava uma confusão. A câmara ainda estava a gravar. Registrou tudo. Eu fui até lá e desliguei a câmara. Depois, tirei o telemóvel e marquei os 120. As contas estão acertadas. O pesadelo que me assombrou por 2 vidas finalmente dissipou-se completamente. Levei a minha mãe e regressamos à nossa própria vida. Desta vez, sem sistema, sem enganos. Só nós. A vingança chegou ao fim. A minha vida está apenas a começar.